Olá, bruxos, bruxas e trouxas. Eu sou a Lari Filomena e esse aqui é o canal do Refúgio Tribruxo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a biblioteca infantil do Refúgio Tribruxo. Dessa vez não vai ter nenhum livro infantil de Harry Potter. Então esses livrinhos todos que tem aqui, eles não entram para o cálculo da biblioteca do Refúgio Tribruxo, que já tem mais de 100 livros de Harry Potter. Esses aqui são extras, não são de Harry Potter e são livros que eu tenho desde a infância, alguns, e outros que eu já comprei depois de velha porque eu adoro um livrinho infantil. Apesar de não serem de Harry Potter, eles são livros da temática bruxa ou fantástica, enfim. Né? Tem livro de gnomo, tem livro de bruxinha, tem livro de fantasma. Eu deixo aqui na estante do Refúgio Tribruxo para caso alguma criancinha venha desbravar. Para eu poder compartilhar com elas também livrinhos que eu amava quando eu era criança, assim, era aficionada. E, inclusive, amo até hoje. Se tinha uma coisa que eu amava quando era criança, por mais estranho que pareça, e é estranho mesmo, eram aranhas. Então, assim, a Lari criança tinha que se tornar essa Lari adulta com uma casa bruxa, porque não seria possível uma criança do jeito que eu fui se tornar um adulto normal, tá? Esse aqui é um dos livros que eu amava quando era criança, que é da aranhinha, essa aqui. Então, é A Manha a Aranha. Ele é tão curtinho que dá pra, assim, folhear rapidinho pra vocês. Mas é uma história de duas aranhinhas que ficaram juntas, tá? Ele se torna uma aranha, porque ele tem perninhas e tu pode colocar assim no teu pulso e ficar carregando a mãe a aranha contigo. Eu amava. Uma curiosidade aqui é que eu faço aniversário no dia 13 de novembro. Inclusive até o meu dia do nascimento, no dia 13, já estava determinando que eu não seria uma pessoa muito normal, né? E nessa época a gente tem a Feira do Livro aqui em Porto Alegre, que é uma das feiras do livro mais legais do Brasil. Então era bem comum, e é comum até hoje, eu receber livros de aniversário. Porque as pessoas iam lá na Feira do Livro e já compravam algo pra mim. Esse aqui, gente, ele é surreal, tá? Era uma vez uma velha. Pra vocês terem noção, ó, ele abre e tem um desenhinho. É um pop-up em cada página. Ele vale a pena a leitura, tá? Então eu vou ler ele pra vocês rapidinho. Era uma vez uma velha que engoliu um inseto. Que coisa estranha engolir essa zorra. Talvez ela morra. Um livro infantil, tá? Era uma vez uma velha que engoliu uma aranha, que ria e corria e zunia dentro dela. Ela engoliu a aranha para pegar um inseto. Mas seria correto ter comido o inseto? Nossa, que zorra! Era uma vez uma velha que engoliu um morcego. Nego. Engolir um morcego? Ela engoliu o morcego para pegar a aranha, que ria e corria e zunia dentro dela. Ela engoliu a aranha para pegar o inseto. Nossa, que zorra! Talvez ela morra. Era uma vez uma velha que engoliu um tucano. Que desumano engolir um tucano. Ela engoliu o tucano para pegar o morcego e engoliu o morcego para pegar a aranha, que ria, corria e zunia dentro dela. Ela engoliu a aranha para pegar o inseto. Mas seria correto ter comido o inseto? Talvez ela morra. Era uma vez uma velha que engoliu uma vaca. Devia estar com a macaca para engolir uma vaca. Ela engoliu a vaca para pegar o tucano. Ela engoliu o tucano para pegar o morcego. Ela engoliu o morcego para pegar a aranha, que ria e corria e zunia dentro dela. Mas ela engoliu a aranha para pegar o inseto. Mas seria correto ter comido o inseto? Que zorra! Aí talvez ela morra. Aí abre e tem um fantasminha. Era uma vez uma velha que engoliu um cavalo. Gente, morreu, é evidente. Ai, não dá, gente. Esse livro é incrível. Eu acho engraçado porque é um livro infantil e tem várias vezes o talvez ela morra. Eu acho que hoje em dia não seria um livro infantil muito recomendado, tá? As coisas mudaram dos anos 90 até hoje. Mas eu acho fantástico esse livro e eu deixo aqui. Esse livrinho aqui, ele é bem especial. Ele veio da Feira do Livro também. Eu ganhei no meu aniversário de 11 anos da minha mãe, que era a época que eu tava assim, ó, aficionada por bruxas. 10, 11 anos, eu fiz meu aniversário de 10 e de 11 anos temático de bruxa. E isso antes de conhecer Harry Potter, porque eu só fui conhecer Harry Potter aos 11 anos. Mas eu me apaixonei por Harry Potter justamente porque eu estava na minha fase, no meu hiperfoco de bruxinhas, tá? Então esse aqui é um livro que se chama Bruxas de Verdade, Conhecendo e Desvendando a Magia. Ele não é muito infantil, ele é um tanto quanto infantil, claro, mas ele não tem imagens, né? Aquela coisa bastante textão. Mas é um livro que eu gostei bastante. Ele chegou antes do Harry Potter na minha vida. E uma coisa que eu gosto dele é que ele tem essa dedicatória aqui da minha mãe, tá? Que tá escrito assim: para a bruxinha Larissa, com carinho da mãe Ana Maria. Parabéns pelos 11 anos, saúde e a data, que foi no dia 13 do 11, meu aniversário, de 2002. Tem até um adesivinho. Eu tinha uma agenda com esses adesivinhos, que era uma agenda de uma bruxinha também, que eu amava de coração. E esse livro é muito especial por causa dessa dedicatória. E foi ali bem nessa época que eu tava
no auge das bruxinhas. Eu amo. Aí tem esse aqui que é de assombrações. Eu tenho uma irmã mais velha, tá? A Louise. A minha irmã é 6 anos mais velha do que eu. Então, eu fui aquela criança que herdava tudo que era da irmã, né? Então, a minha irmã ganhava numa idade, ela cuidava tudo muito bonitinho, né? E depois, quando chegava na minha idade de aproveitar, eu aproveitava também. Então, eu não ganhei tantas coisas novas, né? O que é ruim. Eu tinha muitas coisas dentro de casa já pra desvendar, o que era legal. Esse livro aqui, por exemplo, era da minha irmã, e quando chegou na minha idade eu descobri ele e aproveitei ele também, que foi bem legal. Ele se chama Assombrações e é um livro muito bom. Ó, para a Luíse, com carinho, 1º de outubro de 93, Curitiba, assinatura do meu pai. Ele tá meio assim úmido, porque a gente passou por alguns momentos assim de enchentes e coisas antigamente, né, a minha família, quando eu era bem criança. Esses devem ser sobreviventes, né? Então, só pra mostrar pra vocês que é muito lindo. Fantasmas são como eu e você, só que horas são visíveis, horas são invisíveis. Aí fala os tipos de fantasmas que tem, as ilustrações são incríveis, né? Os tipos de assombrações, tem o fantasma da ópera, tem as assombrações escandinavas, tem aparições de animais, então todos os bichinhos versão fantasma. Ó, e aqui diz, gatos podem ver fantasmas e ser fantasmas. Tem o holandês voador, que quem é fã de Bob Esponja deve conhecer. E outro fantasma famoso, fantasma totalmente desconhecido. Eu adoro esses livros que tem o textinho e tem as flechinhas explicando coisas, esse é um deles. Esse livro aqui, ele é incrível, tá? Se eu pudesse, eu lia todinho ele pra vocês. Esse aqui, ó, porcos e gatos conseguem ver e fotografar fantasmas. Câmeras antigas são melhores. Olha o porquinho, olha o gatinho. E daí tem uma aranha aqui. Olha a aranha! Ai, gente, isso aqui é muito bom. Eu só preciso mostrar isso aqui que é muito legal, tá? Que um dos fantasmas se chama Fúvio. E Fúvio é o nome do meu namorado. Beijo, Fulvito, eu sei que tu deve estar assistindo esse vídeo. Qual é a chance de ter um personagem chamado Fúvio num livro da minha infância, né? Mas, porque Fúvio a gente sabe que é um nome bem comum, mas ao mesmo tempo ele é um nome comum na Itália. Então acredito que seja, né? Ou um livro de lá, ou pelo menos com uma inspiração, né? Nesses lugares. Esse aqui também era um livro da minha irmã. É um livro muito fofo, que é O Mundo dos Gnomos. Já parei pra ler, sim. Que tem ilustrações muito fofas e explicam o que tem na casa dos gnomos, como que é dentro da casa, coisas importantes. Lá daí tu vê sala, número 7. Aí tu procura o número 7 aqui, ó, a salinha dele. 13, tem uns esquilinhos. Cesto de camundongos domésticos. Então, tem muitas coisas legais. O tamanho deles, o que eles fazem na floresta, as atividades, né? Sobre a velhice deles, sobre o nascimento deles, sobre a floresta, que é o lugar que eles vivem, os animais que eles têm, né, uma relação, a horta, o que eles fazem para comer, aqui as refeições deles, mais sobre as comidinhas deles, tem os cogumelinhos. Então é um livro assim muito fofo, com ilustrações muito fofas. E gente, que preciosidade. Agora tem 2 livrinhos da mesma coleção que eu também era apaixonada, que é esse aqui. Tem o livro secreto dos bruxos, feitiços, poções e coisas mágicas, é tudo aprendiz a fazer. E tem esse aqui que é o livro Pedido dos Bruxos, novos feitiços e poções para os aprendizes de feiticeiro. Esse aqui é o número 1, que é o que eu gostava mais, mas depois lançaram esse aqui, eu quis muito ter. E o mais legal desses livros aqui é que eles têm DIYs. Desde criança, além de eu amar bruxaria, né, bruxinhos e coisas desse tipo, eu amava fazer coisas em casa. Então, assim, esse aqui eu fiz várias coisas. Eu me divertia muito. Então também tem essas ilustrações que são bem bonitinhas. Colar do tempo, a túnica de bruxo, chapéu de feiticeiro, chapéu eu fiz, por exemplo, né? Tá, o capítulo 1 é traje de bruxos, né? Aí também essa varinha pulsante de coração de dragão eu também lembro de ser feito. Amuleto mágico, o cajado dos bruxos. Olha só que legal. Os que eu não fiz eu queria fazer, mas por algum motivo eu não consegui, né? O livro cofre eu fiz também. Vassoura de alta velocidade, protetores de sapato, o anel de Salomão. O baú do bruxo eu fiz uma versão miniatura. Eu achei uma caixinha lá em casa e fiz. Enfim, então é um livro que ensina a fazer coisas. Eu, como uma pessoa que fiz muitos DIYs na vida, inclusive aqui nesse canal, esse livro foi, assim, ó, um livro que determinou a minha personalidade pro resto da vida, tá? Eu amava esse livro, muito. Esse livrinho aqui eu também ganhei na Feira do Livro, da minha mãe.
É um livro bem simplinho, tem receitinhas que na verdade não são receitas, tá? O nome é Receitas da Bruxa Nath e vinha com um pentagrama. Mas eles são feiticinhos, né? Rituais e coisinhas pra fazer, pra afastar tristeza, pra esquecer um amor. São coisinhas bem levinhas e infantis mesmo, e bem tranquilas pra criança. Ritual pra fazer o dinheiro render mais, ritual pra conseguir algo desejado. E eu vou ler um de exemplo pra vocês. Por exemplo, ritual pra conseguir algo desejado. Numa noite de lua nova, vá até um local isolado e tranquilo. Chegando lá, estenda os braços em direção ao céu e repita 3 vezes. Deus te salve, lua nova, tu que és tão linda e atraente. Quando voltares de novo, traz-me o fruto dessa semente. Em seguida, faça o seu pedido em voz bem alta. Então são coisinhas assim bem simplinhas e legais. Eu lembro de já ter feito uns quando era criança e bruxinha. Aí temos esses 2 clássicos aqui, que eu gostaria de ter muito mais, mas esses são os 2 que eu tive, né? Que é As Memórias da Bruxonilda, A Bruxonilda Vai a Veneza. Eu fiz aqui já um DIY, inclusive, da coruja olhona, que é a coruja roxinha da Bruxonilda. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz antes dessa reforma, pra virar o canal do Refúgio Tribruxo. Então, se vocês voltarem um pouquinho, vocês encontram. E, inclusive, naquele vídeo, eu li todo o livro das Memórias da Bruxonilda pra vocês. Se quiserem ouvir essa história, vão naquele vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações. Vou deixar aqui no box de informações também o vídeo dos 100 livros que eu tenho aqui no Refúgio Tribruxo. Mais de 100 livros, caso vocês queiram conhecer a biblioteca dos livros de Harry Potter. Os livros da Bruxonilda, eu lembro claramente, assim, a gente tem memórias picoteadas da infância, né? Mas eu lembro claramente da gente na biblioteca do meu colégio, uma biblioteca infantil que tinha lá no térreo, e a gente sentava todo mundo e a professora lia. E eu lembro muito bem dela lendo os livros da Bruxonilda, todo mundo adorava, era bem comum, então, apesar de eu não ter tido muitos, eu lia vários, depois podia alugar na biblioteca também. Então, esses são os que ficaram comigo, que eu comprei mesmo, que eu ganhei, enfim. Mas já, com certeza, li vários. E gostaria de ter mais também, porque são muito legais, né? Mas hoje em dia, tá R$70 o livro da Bruxonilda, gente. É muito caro, né? Aí tem esse aqui, que é o Pequeno Livro do Amor, da Lenda Lenda. A Lenda Lenda era uma loja que tinha, que ainda existe hoje, tá? Spoiler. Mas na época ela existia, estava muito na moda pelos anos 90, que era a lojinha de bruxinhas, de gnomos, miniaturinhas. Era demais, era a minha loja preferida da vida. Aqui em Porto Alegre ficava no shopping Praia de Belas, numa esquininha, e meu Deus, eu ia pra lá, eu sempre surtava, assim, porque eu queria muitas coisas. E eu tenho a minha coleção de bruxinhas até hoje, que eu sou totalmente apaixonada. Até posso deixar uma imagem aqui pra vocês. Tem as bruxinhas que são antigas, desde a época da Lenda Lenda, e agora tem as bruxinhas novas também que eu sigo colecionando, bruxinhas e gnomos. A Lenda Lenda uma época fechou, foi muito triste, deve ter saído da moda, enfim, né? E hoje em dia ela já existe de novo online, inclusive aqui em Gramado, eu sei que abriu uma loja física. Já fui lá, comprei minha bruxinha lá. Tem muito menos produtos do que tinha antigamente, mas ainda é incrível. E esse livrinho aqui é da época, dos anos 90, que é um livrinho dos gnominhos, muito fofinho também. Eles tinham jogos, inclusive eu tenho 2 jogos aqui. Tinham várias coisas, eles têm tarô, tem vários livrinhos, enfim. E eu queria mostrar pra vocês essa última página muito linda aqui. Eu escrevia meu nome com os S's virados por muito tempo. Eu não conseguia raciocinar. Eu pensava, agora vai, começando daqui, ele vai ficar certo. E ficava ao contrário. Então essa sou eu escrevendo, estragando o livrinho aqui, né? O nome da minha mãe, o nome da minha irmã e o meu. E eu provavelmente fingindo que sabia escrever em emendado também. Esse livro é um amor e eu também guardo com muito carinho. Aí tem esse aqui, que é o Happy Halloween Biscuit, que é o nome do cachorrinho. Esse livro era da minha irmã também. Uma curiosidade da minha família é que meus pais moraram muitos anos nos Estados Unidos. Eles foram estudar lá, ganharam bolsa de mestrado e de doutorado e foram morar lá. Quando a minha irmã nasceu, eles vieram pro Brasil e depois voltaram pra lá. Então, várias coisas que a gente tinha em casa eram em inglês, porque vieram de lá. Esse livro é um. Então, também tem a questão do Halloween, que aqui no Brasil, se hoje em dia já não é tão comum, quem dirá na época. Então, aqui não era tão comum, mas eu e minha irmã, a gente cresceu com essa cultura dos Estados Unidos em casa. Eu fazia festinhas de Halloween quando era criança, e a minha mãe, quando voltou de lá, ela começou a dar aula em curso de inglês, quando ela voltou pro Brasil. Então, nos cursos de inglês também era comum, ela trazia, né, a cultura do Halloween, e a gente cresceu com isso. Então, desde criança, né, eu amava essas coisas. Por isso que hoje em dia eu sou a louca do Halloween também. E esse livrinho é um amor, tá? A gente tem ilustrações muito fofas e tem umas páginas que elas abrem aqui, ó. Então, Biscuit, where are you? Aí ele aparece aqui escondidinho. Uf, uf,
Funny Puppy, There You Are. Então, além do Halloween ter entrado na minha infância com bastante força, o inglês também, porque minha mãe era professora de inglês, a cultura dos Estados Unidos veio com eles quando eles vieram pra cá, e desde criança eu já comecei a aprender inglês com a minha mãe. Tanto por essas coisinhas que vieram de lá, quanto por influência dela mesmo, né, que gostava muito da língua e ensinava. E aí também tem esse outro livrinho que é da Além da Lenda, tá? Esse gnominho é o gnominho principal, que eu acho que é o Wendy, né? E tem os outros seres mágicos também. Heloísa Galves é a criadora da Lenda Lenda, tá, gente? E esse aqui é outro livrinho que a gente tinha. Esse aqui era da minha irmã também e tem uma dedicatória. Para Luísa com carinho do pai e da mãe. Em Rio Grande, que é uma cidade que eles moraram. Data de 95, ou seja, eu já era nascida. É um livrinho muito fofo também, com várias ilustrações lindas. Cristais também estavam muito na moda. Gente, esses gnomos são lindos demais. Tem as fadinhas também, ó. Os elfos. Olhem que amor. Os gremlins. Os leprechauns. Eu pulei uma aqui. Tem as dríades, tá? Que eu nem sei o que são. Os brownies são peludos. Os faunos. Os kobolds, as sereias, os silfos, as salamandras. E é isso, Criaturas Mágicas da Floresta, um livro muito lindo, ilustrações maravilhosas, personagens maravilhosos, vindo de uma loja também maravilhosa que eu amava. E para finalizar os livros da minha infância, que foram esses que eu mostrei aqui, tem esse aqui que era o meu favorito da vida, tá? Que é o Manual Prático de Bruxaria, em 11 lições. Gente, esse livro aqui não tem explicação, tá? Até hoje, ele é maravilhoso. As ilustrações são absolutamente perfeitas. Primeira lição, como escolher e mobiliar a casa. São 11 lições. Então, aqui tem várias casas, né? Escolha estas e fuja destas. Então, o motivo de tu escolher um tipo de casa e fugir das outras, né? A casa ideal, eu preciso que vocês olhem essa ilustração, porque ela é muito fantástica. É uma casa de uma bruxa, né? Old school. Então ela tem as coisas bem daquele jeito da bruxa nariguda, verruguenta, né? E cada coisinha tem uma flechinha explicando, né? O urubu, a biblioteca, o verme de livro, né? Quarto de hóspedes, piscina, que é uma coisa toda verde com um sapo dentro. Pista de decolagem para vassouras. Gente, esse livro é incrível. A segunda lição é a cozinha da bruxa. Então tem os utensílios de cozinha, também várias coisas assim, né? Maçãs envenenadas, ovas de sapo, iogurte mofado, nesse nível, tá? E também tem várias receitas, o que era muito legal. Cheguei a fazer algumas quando criança e essa aqui foram umas delas, tá? Tem inclusive umas marcas de coisas que foram escritas por mim aqui, mas eu lembro que eu tava na praia e eu fiz esses biscoitos com a minha madrasta. Uma lembrança eterna, né? Também tem esses aqui, vários DIYzinhos assim. Tem o jardim da bruxa, várias dicas. Olha só o jardim ideal, que coisa linda. Até parece um pouco meu. Enfim, são 11 lições que se eu ficar mostrando pra vocês, isso aqui valeria um vídeo inteiro sozinho. Agora eu vou dar uma passadinha mais rápida nos livros infantis que eu comprei já depois de velha, tá? Começando por essa aqui, que na verdade eu ganhei do meu namorado, que é uma revistinha da Magali, atual, tá? Bem recente, sobre bruxas. E o que a gente gostou é que a gente tava vendo um vídeo sobre as revistas atuais da Mônica, e a gente viu uma página nesse vídeo, aleatoriamente, que mostra aqui, ó, essa parte aqui, que diz que é a bruxa Filomena. Aqui, ó, essa aqui é a bruxa Filomena. Aí eu tive que ter, né, gente? Olha que coisa incrível. Filomena, com F, é uma tia da Magali, por isso que ela é a bruxa Filomena. E como eu sou a bruxa Filomena, né, perfeito. Esse livro aqui eu comprei bem recentemente, que o nome é Dicionário por Imagens das Bruxas e Fadas, mas não tem nada de dicionário, tá? Ele é um livro português de Portugal, então talvez isso explique porque dicionário pra gente não é a mesma coisa. As ilustrações também são maravilhosas. Eu li todo, tá? Quando eu comprei. Ele é grandinho, assim. Tem ilustrações lindas, tem coisas fantásticas de bruxas. E depois, lá no mais pro fim, tem um pouquinho das fadas também. Que daí não me interessa muito, né? Mas as coisas das bruxas são incríveis. As ilustrações são lindas. Também tem coisas pra tu aprender a fazer. Ó, vários DIYzinhos, chapéu. Ai, gente, é muito fofo. Eu amo essas coisas. Ó, uma festinha de Dia das Bruxas. Que coisa incrível. E esse livro eu comprei numa feirinha, numa livraria por R$20. Novinho e maravilhoso. Esse livrinho aqui da Bruxa do Breu é sobre uma festa que a Bruxa do Breu foi convidada, se não me engano. E é um livrinho bem legalzinho, bem fininho, infantil também, mas que está aqui na biblioteca, temático de bruxas. E esse livro meu namorado encontrou por aí pra mim, bem baratinho, e trouxe de presente. E eu adorei. Mais baratinho do que aquele, só esse aqui, que é A Gatuxa, a Bruxa Confeiteira,
que meu namorado achou naqueles pega e leve, tu larga um livrinho num lugar e pega outro. Esse aqui tava lá, ele pegou pra mim. E além de ser uma bruxa, é uma bruxa gatinha. Então é muito fofo. Eu adorei. Um livro bem simplinho, muito fofo, com ilustrações muito queridas também. E eu adorei. Esse aqui, ele tem uma história diferente. Ele se chama Sorumbática. Um dia eu tava olhando umas coisas minhas da minha infância e dizia, qual é o teu livro favorito? E eu escrevi, O Livro da Bruxa Sorumbática. Só que quando eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, mas eu não lembro de nenhum livro da Bruxa Sorumbática. Eu era criancinha mesmo, né? Então eu fui pesquisar na internet e achei esse livro aqui, que é Sorumbática. E eu precisei comprar, porque eu pensei, talvez esse seja o livro que eu gostava tanto assim na infância. É um livro muito fofo também, com ilustrações lindas. Mas assim, sinceramente, eu não li e ficou assim, ah, é verdade, lembro desse livro. Então não sei se era esse, mas é um livro muito fofo e muito lindo, que eu comprei em memória à Lari do passado, que adorava o livro da Bruxa Sorumbática. Junto com aquele ali, eu acabei comprando esse aqui que estava sendo vendido no mesmo lugar, que é A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos. A Bruxa Sorumbática eu já li, mas esse aqui eu ainda não li, preciso ler. Comprei porque tava um precinho bem bom e também um livrinho de bruxa. Preciso ler. Esse aqui é de um escritor brasileiro, que é o Marcos Martins. Ele enviou de presente pra mim. Ele tem vários livros nessa temática assim mais sombria, só que infantis, então, né, faz esse equilíbrio pra ficar bem fofinho. Eu sigo ele no Instagram, ele também já fez, inclusive, livros com a Turma da Mônica, pelo que eu vi, e já tô louca pra comprar. E esse aqui é o Mortinha da Silvia, que é um livro pra falar sobre morte, de uma forma delicada com crianças. É um livro muito fofo, as ilustrações também são lindas, e eu adorei ter recebido ele. E por último, temos o livro da Puffy e da Brunilda. E eu me identifiquei muito com esse livro, eu peguei pra ver na livraria e eu amei, porque ela é ruiva, cuida de plantas e ela tem um gato preto. A história é muito fofa, e eu recomendo bastante, é um livro atual e muito fofinho que eu teria amado com certeza na infância e amei também na vida adulta. E esses foram os livros da minha biblioteca infantil que ficam aqui no Refúgio Tribruxo, que são livros muito especiais pra mim, mas que eu também compartilho com crianças que vão vir aqui e podem gostar também, já que tem a temática do mundo bruxo e fantástico. Comentem aqui se vocês lembram ou tiveram algum livro desses que eu mostrei, ou também qual era o livro favorito desses temas mais místicos de vocês na infância. Se gostaram do vídeo, deixa o like, segue se não for inscrito. Muito obrigada por estarem mais uma vez comigo aqui e Nox!